Hoje é um daqueles dias que, se a gente pudesse parar o tempo, não era, irmãos? Assim o faríamos. Mas hoje pela manhã eu terminei, eu acho que foi a última declaração que fiz, foi uma palavra de esperança, foi uma palavra de promessa para a sua vida, lhe dizendo que Deus ainda ia ser glorificado através da sua vida. Lembram-se disso? Foi a última palavra que disse. Mas eu quero começar exatamente dali. Deus será glorificado. Deus será glorificado. O texto bíblico que aí está, o capítulo 14 do livro de Êxodo, deixe-me só situá-los. Na verdade, ele marca aquele momento em que Israel saiu do Egito, começa a caminhada pelo deserto, e de repente Israel tem à sua frente o Mar Vermelho, e atrás do povo de Israel vem Faraó, 600 carros, seus homens e o seu exército. Portanto, a palavra que vou ler neste momento, porque vou ler apenas o versículo de número 18, ela é proferida dentro deste contexto. O texto diz assim: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Eu quero começar com uma palavra de correção de rumo. Pare de pensar que o objetivo das promessas de Deus é a sua felicidade. Isso tem sido contado, recontado, pregado, proclamado. Mas eu sou alguém que acredita, sabem, irmãos, que as promessas de Deus, ainda que me causem bem-estar, ainda que me tragam saúde e me faça experimentar a libertação da enfermidade, ainda que abra portas, o objetivo da promessa divina não é a minha felicidade, irmãos. E eu vou mostrar-lhes por que creio nisso. Nesse texto, no capítulo de número 14, há 3 referências aqui que eu destaquei. A primeira delas no versículo 4. O texto diz: eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. Se não for bastante, veja o versículo de número 17. Serei glorificado com a derrota do Faraó, de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Não foi ainda bastante? Veja o versículo de número 18. Quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Consegue perceber que há uma unidade no texto? Que tudo quanto aqui acontece é para que o nome do Senhor seja glorificado? A terra da promessa, irmãos, ainda que tenha sido proferida, descrevendo uma terra que mana leite e mel, todas as promessas de Deus estão atreladas, diretamente atreladas à glória dEle. Quando Deus derrama bênção sobre a sua vida, não é somente para tornar a sua vida confortável, é porque Ele espera que a partir dessa experiência você glorifique ao Senhor. E que a partir daí outros possam juntamente com você glorificar o nome de Deus. Por isso nunca foi você, nunca foi o seu bem-estar, nunca foi a sua prosperidade, sempre foi a glória de Deus. O grande problema, como dizia João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Cada um de nós é desde o ventre materno esperto em inventar ídolos. E quando você lê o texto sagrado, eu não sei se você observou, nos versículos 17 e 18, o texto fazia questão de dizer que Deus seria glorificado com a derrota de Faraó e do seu exército. Lembram-se disso? Alguma coisa precisa ser destronada, alguma coisa precisa desocupar o lugar que é de Deus na minha vida e na sua vida. E todo o processo de libertação do povo de Israel do Egito passou por isso. Depois faça uma pesquisa pessoal, verifique, porque cada uma daquelas pragas estava diretamente associada à derrota de um Deus lá do panteão egípcio. Cada situação daquela, que começa com o rio Nilo, que era alvo da adoração, e eles estavam ali nas primeiras horas do dia, cultuando o Deus Nilo. Aquele rio, ele sangra, ele é ferido pelo cajado, pela vara que está na mão de Moisés. Quando o sol escurece, irmãos, o Deus Ra, ele perde o brilho. Notem, cada situação daquela aponta na direção da glorificação do Senhor.
Mas ainda havia um Deus no Egito. E ele estava no palácio, era Faraó. Faraó não era visto como um humano, simplesmente. Ele era a própria encarnação de uma divindade. E aqui o que nós temos, irmãos, é um princípio muito simples. Está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor. Este é meu nome. Não darei minha glória a ninguém. Quando é que você vai aprender isso? Que a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus, a honra pertence a Ele. Ele reparte com o seu povo o poder, mas Ele não reparte a sua glória, Ele não divide a sua glória. É por isso que quando eu leio esse texto, irmãos, eu não sei se você também percebeu que aqui parece-me que duas coisas precisam convergir. De um lado, o conhecimento. Do outro lado, a glorificação. Eu volto a dizer, eu não sei se você percebeu, mas nos versos 4 e 18, os mesmos versos que há pouco mencionei, com exceção do versículo 17, que aponta para a glorificação de Deus, eles trazem o seguinte: os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Conhecer Deus não é suficiente, irmãos. Saber que Deus existe não é suficiente. Aliás, diz o texto sagrado no Novo Testamento que até os demônios creem. Eles sabem disso, eles não têm dúvida, irmãos. Quando Jesus se aproximou, lá estava aquela legião falando de Jesus e identificando ele como Messias. A questão não é só conhecê-lo, a questão é também glorificá-lo. E essas duas verdades, elas caminham juntas, a glória de Deus e o conhecimento dele. Quando nós nos reunimos aqui, irmãos, e estudamos a palavra, sabe qual é o propósito disso? A glória do Senhor. Quando nós nos reunimos aqui e cantamos, por mais preciosa que tenha sido, ou precioso que tenha sido esse tempo, cantando canções tão belas, deixa eu lhe dizer, nós não cantamos porque nos é precioso, porque é prazeroso. Nós cantamos para glorificar o nome do Senhor. E é nisso que nós precisamos colocar a nossa fé, irmãos. Não se pode separar o conhecimento de Deus de sua glória. Agora, eu hoje ouvi algo parecido da Eliana e do Núzio, quando eles estavam aqui compartilhando. Lá estava aquela mulher dizendo que alguma coisa falava no seu coração de que aquela viagem seria marcada por muitas provações. Foi isso que eu ouvi de vocês dois. Deixa eu lhes dizer, na próxima vez, lembrem-se que talvez não seja só uma impressão. Deus, ele costuma dar avisos. Eu não sei se você já percebeu que às vezes Deus se antecipa. Se você for ler o capítulo de número 14 do livro de Êxodo, e você tiver atenção aos versículos 2, 3, 4, esses 3 versos, antes de narrar tudo quanto ia acontecer, resumem toda a história. Se você apagar a partir do versículo 5 até o final, você vai entender completamente. Eu tentei fazer aqui uma espécie de percepção. Sabem por quê? Porque eu acredito que Moisés recebeu de Deus uma visão antecipada daquilo que estava por acontecer. E Deus às vezes tem esse cuidado conosco. Deus tem esse cuidado conosco, irmãos. Eu recordo que quando ele foi chamado, e a Bíblia diz que ele iria falar ao faraó, Deus fez questão, antes dele viver essa experiência, de dizer: mas ele não vai deixar você sair. Ele não vai deixar você sair. Eu me lembro dele, Deus chamando Jeremias e dizendo: Jeremias, você vai pregar. Mas não crie expectativas não, porque eles são um povo de um coração duro. Eu quero lhe dizer que não é somente impressão. Um homem, uma mulher orientado por Deus, dirigido por Deus, vai perceber os sinais ao longo do caminho. Aliás, Amós tem uma declaração tão forte quando ele diz que Deus não vai agir sem antes falar com os seus profetas. Ele sinaliza, ele revela, ele traz desconforto, ele lhe traz incômodo. Mas sabe qual é o meu grande problema? É de que apesar de eu, às vezes está lá uma placa dizendo lombada a 100 metros. Eu sei que ninguém aqui passou com velocidade sobre uma lombada aqui. Eu acho que ninguém nunca passou por algo assim. Lá está a placa. O que é que ela tem? Qual é o propósito? Reduza a velocidade. Eu tenho percebido
não sei se é impressão minha, mas talvez não seja, que a forma mais segura de reduzir a velocidade de um carro é com a possibilidade de transformar isso em uma multa. Porque quando dói no bolso, é impressionante, o pé obedece. Há algum contato entre a carteira e o pé, porque ele costuma obedecer. Mas aqui estou eu, querendo viver a vida como se Deus não estivesse a falar ao meu coração, como se não estivesse a dizer-me antecipadamente. Eu fiz um resumo do resumo, os versos de 2 a 4. Veja como ficou o texto. Ficou assim. Deus falando a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo. Preste atenção. Faraó pensará que estão vagando confusos. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado. Consegue ver que tudo que vai ser depois, tudo que vai acontecer, já está aqui. E às vezes eu penso que foi exatamente por conta dessa percepção antecipada que quando o povo de Israel se agitou, Moisés levantou-se com um discurso: não fiquem assim, acalmem-se, Deus vai estar lutando conosco, isso tudo vai passar. Eu tenho para mim que talvez esta visão antecipada tinha como propósito guardar o coração do líder do povo de Deus. Ah, Senhor, faz isso mais vezes, meu Deus, faz isso mais vezes. E aqui está, irmãos, e à luz desses versos e do resumo que fiz, deixa eu lhe dizer algumas coisas. Primeiro, quando Deus lhe mandar mudar o rumo, obedeça. Porque naquela hora, eu acredito que a última coisa que Israel queria é dar voltas no deserto, é recuar. Há um senso de urgência que toma o meu coração e o seu coração, que a gente diz: eu não posso parar, eu preciso fazer alguma coisa, como é que eu vou recuar? Eu quero lhe dizer que quando Deus lhe der tal ordem, mude o rumo, por favor, pelo bem geral da sua família, pela sua saúde física, emocional, mude o rumo da sua história. Segunda observação que faço, lembra que eu fiz questão de fatiar todo o texto? O texto me diz que Faraó não ia compreender aquilo, não foi assim? Que ele iria imaginar que o povo de Israel estava como que confuso, sem saber o que fazer. Eu vou lhe dar uma certeza aqui: os de fora não vão entender o que Deus está fazendo. Faraó não vai entender. Por que você mudou? Por que você ia naquela direção? Por que você fez isso? Eu preciso confessar a minha pequenez. Às vezes nem eu entendo. Às vezes nem eu consigo entender. Mas uma coisa é certa: há certas experiências com Deus que somente você terá discernimento espiritual para compreender. E nestas horas, confia, porque Deus está no controle. Não esqueça que Deus está no controle. Aí Deus diz: olha, vocês vão voltar, eles vão pensar que vocês estão confusos, que não sabem o que fazer. E aí o texto sagrado diz: sabe, vai piorar. Deus já lhe disse alguma coisa assim: vai piorar. E o interessante é que ele diz: eu vou endurecer o coração de Faraó e ele virá para perseguir. Aí nessa hora eu me desespero. Senhor, eu estou aqui no deserto, acabei de sair do Egito. Quando eu penso que já estou livre, o Senhor vai me dizer que vai endurecer novamente o coração de Faraó e ele vem atrás de mim me perseguir. Quando esses sentimentos chegarem ao seu coração, não esqueça: no final, Deus será glorificado. Não foi o que ele disse? Eu vou endurecer, eles virão, mas no final, o meu nome há de ser glorificado, glorificado. E aí você pode perguntar: mas por que Deus faz isso? Eu vou lhe oferecer uma possível resposta. Em Êxodo, no capítulo 3, versículo 19, está escrito assim: eu sei, diz o Senhor, que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Deus sabe, irmãos, a dose certa. Deus sabe que em algumas situações somente uma poderosa mão é que vai lhe libertar, é que vai me libertar. Aliás, quando digo isso, sabe o que é que eu percebo? É que aquilo que um dia lhe escravizou não vai desistir tão fácil de você. Vai lhe perseguir, mesmo no meio do deserto, vai atrás de você, vai juntar um exército, vai reunir 600 carros.
Gente, 600 carros naquela época era um poder bélico absurdo. Nem todos os povos tinham carros de guerra. E alguns desses carros, eu não sei se você já viu, eles tinham lâminas nas rodas. Porque à medida que eles avançavam, aquilo trucidava quem ficava no caminho. Aquilo era uma arma mortal. 600 carros. E lá está um povo desarmado, famílias, crianças, caminhando no meio do deserto. É nessas horas que eu lhe digo, olha, não subestime. Não pense que o problema foi superado. Não imagine que agora você está forte o suficiente para se expor, para voltar a fazer contato, para ligar novamente para aquele número, para ir naquele lugar, sabe, para sentar-se na mesma mesa, para compartilhar certas coisas. Não subestime o poder no mal e não superestime a sua capacidade de autocontrolar-se. Eu já vi muitas quedas espirituais no meio do povo de Deus, que foram consequências, sabe, desta visão profundamente simpática acerca de si mesmo. Aquela visão de que eu consigo, que eu posso, afinal de contas eu já deixei, eu já parei, eu não faço mais. Mas a história do capítulo 14 também me diz que há algo muito, muito precioso e que eu preciso cuidar. E sabe o que é? O controle da minha vida. Algumas vezes os sentimentos que afloram no meu coração tentam roubar aquele que é o cuidado de Deus sobre mim. Eu vou ser mais claro. Percebeu que a ansiedade, de alguma forma, ela questiona o cuidado de Deus sobre o seu futuro? Você já percebeu que a mágoa, que também sentimentos assim em relação ao passado, parecem me dizer que o trauma, a mágoa, a amargura, é como se Deus não fosse poderoso bastante para transformar aquilo em cicatrizes que não mais irão doer no seu coração? Você já percebeu que os meus sentimentos, os seus sentimentos, tentam de alguma forma destruir aquele princípio maior que é o controle de Deus? E entre esses sentimentos, tem um que eu acho especial, sabe? Ele tem uma força enorme. Quer saber o nome dele? Medo. Não entregue ao medo o controle de sua vida. Gente, quando a gente tem medo, até as funções do corpo a gente deixa de ter controle. Sabe, você treme o corpo inteiro. Você não consegue nem falar. Há momentos em que o medo imobiliza. Eu não consigo sair do lugar onde estou. Eu não consigo enfrentar coisas que parecem tão tolas. Conversa com alguém que sofre de claustrofobia, de sentir-se apertado. Experimenta sugerir ele entrar no elevador. Eu estou dizendo isso porque depois de uma certa idade eu comecei a ter uma relação não tão amistosa com elevadores, especialmente quando eles são apertados. Ou quando muita gente entra, há uma vontade tão grande, uma gentileza que surge no meu coração, dizer, podem ir, eu vou no próximo. Eu vou no próximo. Mas medo, ele é paralisante. E no texto sagrado, parece que Israel abriu mão do medo. E querem saber? Versículo de número 10. Os israelitas olharam e avistaram os egípcios. Olharam para trás, viram os egípcios se aproximando, e se eu estivesse com eles, eu também acredito que teria a mesma reação. Aí a Bíblia diz que os egípcios que marchavam na direção deles, aí o texto diz, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Eu vou dizer-lhe alguma coisa, depois você pensa sobre isso, tá? A oração, ela precisa nascer da fé e não do pânico. O terror pode me fazer dizer muita coisa, mas o terror não é sinônimo de fé. O pavor, o desespero, não é sinônimo de confiança. E aqui é uma espiritualidade doentia, que nasce a partir do medo dos egípcios. E então, diz o texto sagrado, que eles começaram a clamar ao Senhor, começaram a gritar, começaram a chamar o nome de Deus. E o interessante é que essa espiritualidade doentia, ela gera algumas consequências. Primeiro, observe o versículo 11. Eles olham para Moisés e dizem, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Gente, eles estão num pavor tão grande
que de repente eles se esqueceram que a libertação não veio através das mãos de Moisés. Quem de fato libertou o povo de Israel, irmãos? A mão poderosa do Senhor. Mas quando eu tenho medo, eu preciso colocar este medo no colo de alguém. Eu preciso identificar alguém que vá ser responsável pela minha perda, pela minha dor. E então o medo faz isso. Ele escolhe você. Se você não tivesse vindo, se você não tivesse marcado, olha agora o que é que nós estamos passando. E às vezes a gente se esquece até de que orou por aquilo. Porque quando Deus levantou Moisés, a Bíblia me diz que ele levantou em resposta ao clamor do povo de Deus. Mas nessas horas, a gente recua e olha para quem estiver ao lado, quem é a figura de autoridade, quem é que esteve comigo em tal decisão, e a gente aponta o dedo e diz: eu não disse, eu não lhe disse, foi por falta de túmulos que você nos trouxe. E o deserto deixa de ser um espaço entre a escravidão e a terra da promessa, e eles querem escolher o deserto como o seu próprio túmulo. O curioso é que a história depois vai acabar acontecendo. Vai acabar acontecendo. Mas veja o versículo de número 12. Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. É por isso que eu volto a lhe dizer, o medo ele transtorna. O medo ele de alguma forma cega os meus olhos ou embaça a minha visão. E eu não consigo discernir com clareza onde está a mão do Senhor. Por isso hoje eu vim aqui para lhe dizer: permaneça firme. Oh, mulher de Deus, permaneça firme. Permaneça no seu lugar, no lugar que Deus lhe colocou. Homem de Deus, permaneça firme. Eu sei que o medo, ele traz temor, tremor. Mas escutem o que o povo de Israel ouviu da parte de Moisés: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Sabe por que às vezes a gente não vê esse livramento, irmãos? Porque a gente recua. Porque ao invés da firmeza, a gente abraça o desespero. Porque ao invés de olhar o livramento, a gente continua com os olhos lá no povo que me ameaça, no faraó e nos seus carros. Mas quer saber mais? Eu sei que isso pode trazer ainda maior irritação sobre você, mas eu tenho uma palavra que eu extraí do texto e eu preciso proferi-la. Acalme-se. Você já percebeu que quando a gente está irritado e alguém olha para a gente: tenha calma? E tem algumas pessoas que são tão irônicas, né? O tom da voz: tenha calma. E é nordestino, viu? É nordestino quando diz assim: tenha calma, não é? Tenha calma, calme-se, não é assim não. Aqui a gente diz até outra expressão: se aveste não. Se aveste não, tenha calma. Se Moisés fosse um nordestino, provavelmente ele teria usado a tradução nordestina, que seria não se aveste. Mas ele diz o seguinte: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Quando o Senhor luta, meu coração precisa descansar. Se eu entreguei a Deus, eu preciso descansar. Se eu já entendi que Deus não quer, eu devo insistir, irmãos? Não, acalme-se. Não se aveste, não. Acalme-se, acalme-se, acalme-se. E é tão lindo, sabe, irmãos, porque nesse texto a Bíblia diz que o Senhor lutará por mim e por você. Mas há uma outra declaração, também inspirada no texto. É quando eu olho agora para você e digo assim: siga em frente. Siga em frente. O que é que isso significa para você hoje? Se você tivesse vindo aqui e você só tivesse escutado esta frase, o que é que esta frase teria, na verdade, suscitado no seu coração? Tem umas ordens dadas por Deus que às vezes não me parece fazer sentido a princípio, sabia? Porque o povo de Israel está naquela situação, Moisés vê um povo desesperado, temeroso, ele se aproxima de Deus e Deus diz a ele o seguinte: por que você está clamando a mim? Senhor, o que então eu vou fazer se não for clamar? Se não for orar?
se não for dobrar os meus joelhos? Aí a resposta vem. Deus olha para ele e diz assim, ó, diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. Eu às vezes penso, sabe, irmãos, que há certas coisas pelas quais, assim, eu vou dizer de uma outra forma. Algumas coisas não precisam entrar na sua agenda de oração. Você não precisa orar. Não fica escandalizado comigo, não. Promete. Mas deixa eu lhe dizer, alguém aqui precisa orar para saber se Deus quer que você perdoe aquela pessoa que lhe ofendeu? Precisa orar para isso, irmãos? É só uma questão de obediência. Eu vou mais longe. Será que eu preciso orar ao Senhor para saber se eu devo ou não consagrar a minha vida ao serviço dEle? Tem gente que quando consultado, final de ano é assim, né? Quando consultado, olha, você quer servir no ano que se aproxima, eu vou orar para saber de Deus. Meu irmão, vai orar por outra coisa, porque isso está escrito. Eu estou atraído por uma pessoa fora do meu casamento, eu vou orar para saber se isso é de Deus? Em nome de Jesus, repreenda o mal. Está escrito que eu não devo fazer do adultério uma prática na minha vida. É por isso que eu volto a insistir. Tem certas coisas que Deus, quando você clama, olha para você e diz assim, por que você está orando ainda? Siga em frente. Por que você ainda ora sobre isso? Eu não já lhe disse que não vou lhe dar? Siga em frente. Por que você ainda me pede sobre isso? Agora é com você, vai atrás, marcha. Eu já dei a terra da promessa, agora caminha na direção dessa terra. Eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu acho que, irmãos, às vezes nós pensamos que ficar de joelhos é tudo quanto nós precisamos. Mas aquele povo não iria chegar na terra da promessa se permanecesse de joelhos. Eles precisariam andar para atravessar o deserto. Discernir quando ajoelhar e quando marchar é talvez o nosso momento mais delicado. Porque alguns de nós marcham enquanto deveria estar orando, e outros muito piedosos querem orar quando já deveriam ter tomado decisões. Como é que você vai sair disso? Conversa com Ele, que Ele lhe trará a resposta. Aliás, Deus, Ele age de uma forma tão linda nesse capítulo 14. Eu fiz aqui uma relação. Primeiro o texto vai dizer que Deus posicionou de uma forma diferente o anjo de Deus. A Bíblia diz que havia um anjo na frente do povo. Aí quando isso acontece, a Bíblia diz, sai da frente e vai lá para a retaguarda. Às vezes você sente falta do anjo de Deus na sua frente, né? Ele não está abrindo portas, ele não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. E quer saber por que ele não está mais na sua frente? É porque ele foi proteger sua retaguarda, que você estava totalmente à mercê dos inimigos. O texto vai me dizer que Deus também usa uma nuvem. Sabe a nuvem que acompanhava o povo de Israel? Ele diz, sai dali e você agora vai ficar. E aí o texto diz que a nuvem se posiciona. Eu vou dizer que esse povo aqui são os egípcios, viu gente? Não tem cara de egípcio? De perseguidores? Aí a Bíblia diz que uma nuvem Deus colocou entre os egípcios e o povo de Deus. E o interessante é que a nuvem para o povo de Deus brilhava e iluminava. Para os egípcios escurecia e eles não conseguiam enxergar absolutamente nada. Quer saber mais? A Bíblia diz que nesse momento Deus também suscitou um vento forte, e que durou uma noite inteira. Você já imaginou que alguns problemas na vida, na minha vida e na sua vida, Deus só faz de uma hora para outra, não abrir, piscar de olhos, aquilo se resolve? Eu ouvi alguém falando sobre isso, achei de uma leitura tão maravilhosa, porque ele disse, olha, o grande inimigo, o grande desafio de Davi nunca foi Golias, porque a luta entre Davi e Golias acabou num minuto. Golias se levantou, foi se aproximando de Davi, Davi pegou uma pedra, atirou, acabou. Agora, sabem qual foi o adversário que durou muito tempo a luta? O inimigo que se levantou contra Davi chamava-se Saul, o mesmo que lhe ofereceu a armadura. E a luta, a perseguição de Saul com Davi, isto sim, durou muito tempo. É por isso que eu deixo lhe dizer, aquela coisa que foi resolvida assim, não é o seu maior inimigo. O maior inimigo
é quando uma noite inteira de vento é necessário para baixar o mar. Um anjo vai para trás, uma nuvem se coloca entre você e o problema. Aí o texto ainda me acrescenta, irmãos, no versículo 25, que as rodas dos carros do exército egípcio começaram a soltar dos carros, irmãos. Você tem medo de carro? Tem? Do carro do exército do faraó? Deixa eu lhe dizer, às vezes é exatamente esse excesso de poder, é aquilo que lhe amedronta, que Deus vai usar contra o seu próprio inimigo. É a arma dele que vai se voltar contra ele. E todo mundo achando que eles eram fortes por causa dos carros, e eles se tornaram frágeis por causa dos carros. O problema é que você está olhando para os carros e está esquecendo de olhar para os céus. Você está olhando para trás e vendo a aproximação de Faraó e seu exército, e esqueceu por um instante de olhar para os céus. E aí o texto sagrado vai ainda me dizer que Deus usa as águas, que elas ficam represadas, o povo de Israel passa pé enxuto. Você consegue verificar o que é que está aí? Um anjo, uma nuvem, um vento, as rodas dos carros, as águas. O que é que isso lhe diz? Que Deus move céus, terra, vento, anjo, nuvem, para proteger e abençoar o seu povo, irmãos. Quando você olhar para trás e enxergar o exército do Egito se aproximando, lembre-se que o Deus a quem você serve é o Deus que controla anjos, nuvens, vento, e Ele há de fazer com que tudo isso cumpra o propósito. E qual é o propósito, irmãos? A glória dele. Eles serão derrotados, mas eles não vão ser derrotados, sabe, para que Israel celebre simplesmente. É porque eles vão saber que eu sou Deus, que durante todo o tempo, enquanto eles estavam cultuando o Nilo, enquanto eles estavam cultuando o sol, enquanto eles estavam cultuando Baal-Zebul, Deus das moscas, enquanto eles estavam cultuando tantas divindades, há um só Deus, irmãos, e a Ele pertence todo o poder. E o interessante é que a conclusão, a última palavra, antes da morte dos soldados do Egito, aparece no versículo 25. Que testemunho lindo, irmãos, daqueles homens. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. Você pode ler essa frase comigo agora? O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Até o inimigo vai saber que Deus está lutando por você. E a declaração virá da boca dos egípcios, irmãos. Esse é o Deus. E o interessante é que os egípcios não ouviram essa frase que tinha sido proferida por Moisés, mas eles perceberam, irmãos, eles perceberam, há uma mão poderosa sobre este povo. Eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa. Eu não posso lutar contra os projetos e propósitos de Deus. Nenhum deles cairá por terra. Eu não posso lutar contra as promessas de Deus. Deus prometeu liberdade a esta gente, uma nova terra, e Ele vai cumprir. Querem saber por quê? Porque Ele está lutando pelo seu povo. Ele está lutando. O interessante é que há uma segunda confissão no texto, lá no versículo de número 31, uma conclusão da história. A Bíblia diz que Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Gente, deixa eu dizer-lhes uma coisa. Se nós estivéssemos lá, no momento em que as pragas aconteceram, aquilo seria bastante para você alimentar a sua convicção de que Deus é poderoso, de que Deus tem um grande poder? Sim ou não? Ver o rio Nilo sangrar? Ver as pestes, tudo acontecendo? Seria bastante. Eu fico impressionado, sabe, irmãos, porque Israel percebeu naquele dia algo que Deus já vinha revelando, vinha mostrando, revelando o seu poder, revelando o seu poder. Eu fico muito preocupado quando a minha fé e a sua fé começa a ser alicerçada em milagres. Porque fé que se alicerça em milagres está sempre à espera de uma nova praga, de uma nova manifestação poderosa de Deus.
E a gente começa a fitar os olhos naquilo que Deus faz e se esquece daquilo que Ele é. Aí o texto sagrado me diz que o povo de Israel temeu o Senhor. E o curioso é que, na continuação do mesmo verso, a Bíblia diz assim: e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Moisés foi, segundo a tradição, o escritor desse texto. E o interessante é que ele escreve esta frase, mas depois ele mesmo vai escrever os momentos em que a sua autoridade, a confiança do povo para com ele ficou abalada em vários momentos. Pôs nele a sua confiança, pôs a confiança em Moisés. Eu só quero lhe fazer hoje uma pergunta. Nós estamos vivendo hoje o nosso Êxodo 14. Hoje não é dia 14, né, gente? Não é. Mas sabe qual é a minha pergunta? O que é que vai ficar com você? De tudo que você viveu ao longo do dia de hoje. O que é que vai realmente mudar na sua vida? Que tipo de atitude, sabe? Que tipo de atitude? Você que ouviu tanto sobre glória de Deus, glorificação do nome do Senhor. Eu ouvi um jovem daqui, deste púlpito hoje, dizer que o nome de Deus estava sendo glorificado na sua vida, e isso era bastante. Era mais até do que a cura. Você ouviu isso? Aí deixe-me lhe perguntar, então, qual é o seu problema mesmo? Me conte. O que é que tem impedido você glorificar o nome do Senhor? E viver para a glória dEle? Aqui você tem condicionado, sabe, a glorificação do nome de Deus na sua vida. Eu não sei se você já disse isso a Deus, mas se não disse, eu quero lhe desafiar a fazer isso. É uma frase simples: Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver para glorificar o Teu nome. Eu quero, Senhor, que as pessoas vejam em mim a Tua face, a Tua graça, o Teu amor. Eu quero ter uma mudança de vida. Eu quero redirecionar a minha caminhada. Por isso, deixe-me lhe fazer um desafio. No lugar onde você está, se for o seu desejo, dizer: olha, a partir de hoje eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Eu quero viver para a glória dEle. Eu não quero colocar palavras na sua boca, de jeito algum. Mas eu quero lhe dar a oportunidade de responder esse Deus. Porque eu sei que entrou gente nesse santuário hoje buscando de Deus conforto. Eu sei que entrou gente neste santuário no dia de hoje buscando de Deus direção. Eu sei que entrou gente nesse santuário hoje precisando ser corrigido pela palavra do Senhor. Eu sei que tem gente que entrou aqui carregando culpa e precisa experimentar da graça que perdoa. Por isso, no lugar onde você está, se este for o seu desejo, estabelecer com Deus uma aliança de vida, dizendo: olha, a partir de hoje eu quero viver para a glória de Deus. No lugar onde você está. E deixe-me falar com você que está nos visitando, talvez até pela primeira vez ou já esteve em outros momentos. Se o seu desejo nesta noite for dizer isso ao Senhor, diga assim em seu coração: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas Tuas mãos. Peça perdão pelos seus pecados e diga: eu quero viver para a glória de Deus. Se você fez esta oração, eu quero me juntar a você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. No lugar onde você está, se você fez esta oração, apenas erga uma de suas mãos e me permita orar pela sua vida. Há alguém assim, na noite de hoje, que queira dizer: Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe. Que os braços ternos do Senhor envolvam a sua vida. Deus abençoe também. Que a paz de Deus, como diz a palavra, que excede todo o entendimento, esteja no seu coração. Que Deus lhe abençoe, você que está lá no último banco. Deus está vendo a sua mão erguida e Ele há de lhe dar a direção que você carece e precisa. Há mais alguém que queira fazer? Deus te abençoe, senhora, Deus te abençoe. Tem mãos erguidas ali. Sim, Deus também te abençoe. Que o Senhor Deus derrame sobre a sua vida graça, misericórdia e paz. Há mais alguém que queira fazer isso? Levanta bem alto a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus restaure o que precisa ser restaurado, destrone o que precisa ser destronado, porque o lugar é dele, viu? Na sua vida.
Há mais alguém que queira fazer isso? Que o Senhor, Deus eterno, envolva a sua vida com graça. Ele é tudo quanto você precisa. E Ele há de suprir cada uma de suas necessidades. Ele há de lhe conceder sabedoria. Ele há de conceder a certeza do cuidado dEle. Há mais alguém que queira fazer isso? Dizer publicamente: Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que felicidade. Deus lhe abençoe. Há mais alguém que deseja fazer o mesmo? Erga bem alto onde suas mãos. Há uma outra mão erguida ali atrás. Deus abençoe, senhora. Deus lhe abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu disse que queria orar por você, não foi? Não foi isso que eu lhe disse? Eu vou fazer. Sabe o que é que eu vou pedir? É que no lugar onde você está, não tenha qualquer constrangimento, apenas fique de pé. Fique de pé. Ah, pastor, mas eu queria ter erguido a minha mão. Eu estou sentindo algo ardendo na minha alma. Eu sinto que Deus tem falado comigo. Se você não ergueu a mão, mas quer ficar de pé nesse momento também, para esse instante de oração, fique de pé. Todos aqueles que levantaram uma de suas mãos, fiquem de pé no santuário, onde quer que estejam, sem qualquer constrangimento. E se você não ergueu a mão, mas entende que precisa tomar essa decisão e quer ficar também de pé junto com essas pessoas, faça isso em nome de Jesus. Faça isso. Há mais alguém que assim queira fazer? Que vitória, hein? Hoje o dia foi muito especial, não é? Manda ele olhar para mim aí. Deus te abençoe, viu?